Bem-vindos ao Mil na Mesa, o quadro onde eu invisto R$ 1.000 por semana até chegar a R$ 1 milhão. Pra ser sincero com vocês, se eu for usar a palavra investimento para o que eu vou fazer nesse episódio aqui, muitos de vocês vão considerar uma grande heresia, porque o que eu vou fazer nesse episódio vai dar inveja a muito jogador do Tigrinho. Mas antes que você comece a me julgar, deixa eu explicar a minha ideia. Hoje, alguns de vocês já sabem, outros não, vai ter a decisão do Copom quanto à taxa de juros brasileira. Eles vão decidir se a taxa Selic vai continuar no mesmo patamar de 14,75% ao ano ou se ela vai aumentar para 15% ao ano. E essa decisão vai ser muito importante. Primeiro, porque é uma super quarta, então está tendo essa decisão tanto aqui no Brasil quanto lá fora, lá nos Estados Unidos, o FONC está se reunindo para tomar a mesma decisão em relação à taxa de juros americana, mas ela também vai ser muito importante porque o Banco Central Brasileiro, ou melhor, o Copom, ele está dividido. Pelo que parece, não há um consenso ainda se a taxa de juros deveria se manter no mesmo patamar ou se ela deveria subir. E isso está fazendo com que o próprio mercado se divida. Saíram algumas pesquisas aqui, como essa do Valor Econômico, que mostra que das 126 casas que foram consultadas, 62% estão esperando uma manutenção da taxa Selic, enquanto 38% estão projetando uma alta de 0,25%. Ou seja, a maioria está achando que a taxa de juros vai continuar no mesmo lugar e a minoria está achando que ela vai subir. E não só o Valor Econômico fez essa pesquisa, como a XP também fez uma pesquisa muito parecida com 109 investidores institucionais, em que ela mostrou que 53% dele acreditavam que o Copom ia manter a taxa Selic, enquanto 47% acreditavam numa alta de 25 basis points, ou seja, 0,25%. E aí, uma coisa interessante que a gente pode ver nessa pesquisa também é que a maior parte dos economistas acredita que o Copom deveria elevar a taxa de juros. Pode dar uma olhada nessa barrinha cinza aqui, que você vai ver que 42% acreditam que ele deveria elevar em 0,25%, enquanto 17% acreditam que ele deveria propor uma alta ainda maior de 0,5%. Enquanto isso, a maior parte dos portfólio managers, dos traders, ou seja, do pessoal do mercado, acredita que deveria haver a manutenção da taxa Selic, ela deveria continuar no mesmo patamar. Mas o que eu quero te mostrar com isso tudo é, o mercado está dividido. E normalmente, quando isso acontece, se abre uma oportunidade da gente fazer uma aposta em um dos dois lados. Como que essa aposta, em geral, é feita? Essa aposta, em geral, é feita por pessoas como eu e você, pessoas físicas, né? Para investidores institucionais é um pouco diferente, mas para pessoas físicas a gente consegue fazer essa aposta através de opções do Copom. O que são opções do Copom? É o mais puro tigre do mercado financeiro. Eu até me sinto mal em fazer isso aqui com vocês no canal, mas eu acho que é até educacional, para você ver os riscos que vai correr. Muito provavelmente a gente vai acabar perdendo o dinheiro que foi investido nisso aqui, então é legal para você ver, é um custo educacional para vocês entenderem os riscos envolvidos numa operação como essa. Não é tudo uma grande aposta que você vai sempre ganhar, muito pelo contrário, mas o fato é que nessa reunião específica, com esses dados que eu mostrei para vocês da pesquisa, tem uma certa assimetria. Por quê? Porque, dá uma olhada nisso aqui, se a gente clicar nessa primeira barrinha azul aí, você vai ver que é a barrinha azul da manutenção, ou seja, é a opção que aposta na manutenção, ou seja, na estabilização, na continuidade da taxa Selic, ela vai permanecer no mesmo patamar. E essa barrinha azul, essa opção de que as coisas vão continuar igual, nos diz de que há uma chance sendo embutida ali no preço dessa opção de 34% das coisas continuarem como elas estão. E aí, pensa comigo, a gente acabou de ver que a pesquisa da XP e a pesquisa do Valor Econômico mostram que a maioria dos investidores, a maioria dos players do mercado acreditam que vai ter uma manutenção da taxa Selic. No entanto, a opção do Copom mostra o contrário. Mostra que, reunindo todas as pessoas que colocam dinheiro nisso aqui, há uma chance implícita de apenas 34% da taxa Selic continuar no mesmo patamar. Enquanto isso, a opção de aumento de 0,25% implica aqui, tem implícito, uma probabilidade de 64,75% de haver esse aumento. E aí, eu sei que talvez essas probabilidades soem um pouco confuso para você, mas é basicamente o seguinte, quando você compra uma dessas opções, você paga um preço por ela, e se o que está ali de fato acontecer, você ganha R$ 100. Então, nesse caso aqui, na opção de manutenção, a gente vai pagar R$ 34, que isso aqui deve estar um pouco defasado, mas seria R$ 34, mas na época que foi atualizado eram R$ 34, e se de fato o Copom se reunisse e falasse, olha, a taxa Selic vai continuar no mesmo patamar, aí a gente ganharia R$ 100. No entanto, se ele se reunisse e falasse, olha, não vai continuar no mesmo patamar, vai cair, vai subir 0,5, 0,75, qualquer coisa que seja,
a gente perderia todo o dinheiro que está nessa opção. Então, por isso que é tão arriscado assim você fazer uma aposta, literalmente uma aposta que você está fazendo aqui. O mesmo vale para essa opção de 0,25. O que a gente está apostando? Está apostando que o cupom vai se reunir e vai elevar a taxa Selic em 0,25%. Se ele não fizer isso, a gente perde tudo. Se ele fizer, a gente ganha R$100. Como aqui está custando R$ 64,75, o que a gente ganharia mesmo na prática seria mais ou menos uns R$35 para cada R$65 que a gente tivesse apostado nisso aqui. E aí, galera, só para deixar claro para vocês, eu tô usando muito o termo aposta aqui, que muita gente não gosta, mas eu faço questão às vezes de fazer isso, porque eu sempre comento com vocês que investimento é um polo de um espectro e no espectro oposto está a aposta. Existe toda uma continuidade aí, coisas que são mais próximas à aposta, coisas que são mais próximas a investimento, mas não existe essa coisa muito preto no branco. Tudo acaba sendo uma aposta de alguma forma e, ao mesmo tempo, tudo pode ser visto como investimento, por mais que esse aqui esteja no espectro completamente oposto. Então eu tô usando o termo aposta aqui para deixar muito claro o quão arriscado isso aqui é, para que vocês não façam em casa, para que vocês assistam esse vídeo como forma de aprendizado e aprendam com dinheiro que muito provavelmente eu vou perder colocando isso aqui. Mas bom, o fato é, eu vou tentar arbitrar essa diferença entre a probabilidade que está implícita nessas opções e a probabilidade que está sendo vista pelo mercado. O mercado está achando que vai ter manutenção, as opções estão precificando que vai ter uma alta de 0,25. O que eu vou fazer então? Eu vou comprar a opção de manutenção, vou comprar R$1.000 dessa opção de manutenção. Se tudo der certo, cada R$34 que eu coloquei vão se transformar em R$100, o que significa que se eu fizer uma regra de 3, vai ficar algo como 1.000 vezes 100 dividido por 34. Isso aqui vai dar, vamos ver se o Apple Intelligence está funcionando. Tá funcionando, vai dar R$2.941. Então, se de fato funcionar, a gente vai transformar R$1.000 em R$2.941. Se não funcionar, a gente vai perder os R$1.000. Perceba que existe uma simetria. Se a gente ganhar, a gente ganha mais do que a gente está colocando. Se a gente perder, a gente perde só o que a gente está colocando. Importante não perder mais do que isso, para você não correr um risco de ruína. Como esse é um aporte de uma série de aportes que eu vou fazer aqui ao longo de anos com esse quadro aqui no canal, eu não me sinto extremamente desconfortável. Apesar de isso aqui representar uma grande parte do patrimônio que tem acumulado no Mil na Mesa até hoje, mas é mais pelo fato do Mil na Mesa ser um quadro recente, né? Tem 4 episódios até esse momento aqui no canal, do que pelo fato dele realmente representar uma parcela muito grande do nosso patrimônio como todo aqui do quadro, né? Então eu vou fazer essa aposta aqui, vou comprar essa opção de cupom, e aí antes de fato colocar a mão na massa, entrar lá na corretora e mostrar como que essa compra é feita, eu quero ressaltar alguns pontos com vocês que eu separei aqui. O que são esses pontos? São pontos positivos e pontos negativos. Pontos que favorecem a tese de manutenção e pontos que vão contra essa tese. Primeiro ponto favorável à tese de manutenção. O câmbio caiu bastante, inclusive isso foi algo que atrapalhou o investimento ou a aposta também, como vocês preferirem, lá do TMF que eu tinha feito no primeiro episódio desse quadro. Isso aqui não é desde aquela época necessariamente, mas você pode ver aqui que o câmbio ele saiu de 5,65 mais ou menos para 5,49, o que foi uma queda razoavelmente grande. Isso acaba afetando também a inflação aqui no Brasil, apesar de ser um pouco defasado o efeito, porque muita coisa a gente importa lá de fora. Então, quando o dólar cai, essas coisas ficam mais baratas e, consequentemente, a inflação aqui, ela arrefece também. Além disso, outro fator favorável a essa manutenção da taxa Selic é que o IPCA 15 do mês de maio, ele veio abaixo da expectativa. A expectativa era de 0,44% e ele veio em 0,36%, ou seja, a inflação veio abaixo do esperado pelos investidores, pelos players do mercado. E isso é favorável a uma manutenção da taxa Selic, porque o objetivo dela é justamente eu conseguir controlar a inflação, que está bastante acima da meta ainda. A meta, como você pode ver aqui nesse quadro do panorama econômico do Banco Central, do próprio site dele, né, é de 3% com intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo, ou seja, é algo entre 1,5% e 4,5%. Só que a inflação dos últimos 12 meses está em 5,32%, então ela está acima do teto. Se alguns indicadores demonstrarem que essa inflação está diminuindo aos poucos, mesmo que ela ainda não esteja dentro do centro da meta, já faz sentido para o Banco Central só deixar essa taxa de juros nesse patamar por um tempo maior. Por quê? Primeiro, pelo fato de que ela já está num patamar restritivo. Eu tirei esse print aqui da tela da Bloomberg, que mostra algo que a gente chama de regra de Taylor. O que é a regra de Taylor? É uma regra que diz qual deveria ser a taxa de juros do Banco Central
de acordo com uma série de estimativas. Por exemplo, qual é o alvo da inflação, nesse caso aqui 3,25%, qual é a NAIRU, que é a taxa de desemprego da economia que faria com que a inflação nem subisse, nem caísse, ficasse mais ou menos ali estabilizada. Enfim, uma série de outras coisas que são levadas em conta nesse cálculo para dizer, olha, essa aqui deveria ser a sua taxa Selic para que você consiga chegar nesses números que você quer chegar. E como você pode ver aqui, de acordo com a regra de Taylor, essa taxa Selic seria de 12,76%. E agora a gente está com uma taxa Selic de 14,75%, ou seja, está maior do que ela deveria estar. Se teoricamente a gente só deixar assim por mais tempo, as coisas deveriam funcionar, tá? A inflação deveria voltar para o centro da meta. Então, às vezes, é necessário dar tempo ao tempo para as coisas agirem. Mas é claro que, assim como existem algumas coisas favoráveis à manutenção, existem algumas coisas que jogam contra a ela também. Uma delas é o fato de que o CAGED, o último dado que saiu do CAGED, que são a quantidade de vagas formais de emprego sendo criadas aqui no Brasil, mostraram uma abertura de 257 mil vagas, enquanto a expectativa era de 177 mil empregos formais sendo criados. Então isso mostra que a economia ainda está muito aquecida aqui no Brasil. Não é que a gente queira dizimar o emprego e acabar com a população, tá? É porque está muito aquecido, os salários começam a aumentar, teoricamente seria ótimo, mas isso faz com que a inflação também suba. Então o Banco Central fica de mãos atadas ali porque o papel dele é fazer com que a inflação caia, não que ela suba. Então às vezes ele tem que ser mal e acabar elevando a taxa de juros ou mantendo ela alta por mais tempo para ver se ele consegue esfriar o mercado de trabalho. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas é assim que a economia funciona, infelizmente. E além desse mercado de trabalho bastante aquecido, o preço do petróleo também saltou recentemente por conta da guerra entre o Irã e Israel. Eu fiz até uma postagem recente mostrando qual é o impacto dessa guerra no preço do petróleo, porque tem uma grande parte do petróleo que passa por ali, mas o fato é que ele já subiu da casa que ele estava ali antes dos 65, mais ou menos, ou até um pouco abaixo disso, deixa eu ver aqui. Mais ou menos uns 65 mesmo, para 76 dólares no barril. Então isso é um aumento considerável que acaba impactando gasolina, diesel, absolutamente tudo que tem a ver com combustível, que acaba degringolando e fazendo com que o preço de várias outras coisas aumentem, e isso acaba corroborando para a inflação também aumentar. Então esses são os dados recentes que jogam contra a manutenção e a favor de uma alta, de uma elevação da taxa Selic. Bom, feita toda essa explicação, essa digressão aqui, vamos ao que interessa, né? Vamos colocar a mão na massa, abrir a corretora e comprar essa opção do Copom. Eu tô aqui com o aplicativo do BTG aberto, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em investir, eu vou em renda variável, aqui em renda variável vai aparecer negociar, eu vou clicar em negociar, e na busca por ativos eu vou escrever um código que é extremamente complicado, que é CPMM25C1000, e aí vai aparecer alguma coisa assim, Pronto, apareceu. E eu vou comprar isso aqui, eu vou comprar R$1.000. Isso vai dar uma quantidade aproximada de 25 opções, um valor por ativo de R$40, tá saindo mais caro do que aqueles R$34 que tava lá. Eu falei pra vocês até que tava defasado, né, porque é o valor de ontem. Mas é isso aqui. E eu vou enviar essa ordem de compra, vou confirmar e beleza. Minha ordem de compra foi enviada com sucesso. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se ela foi executada. Não possui permissão para negociar vencimentos de mercadoria CPM no mercado spot. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ligar para o BTG, eu já fiz isso antes uma vez, deu o mesmo problema. Vou ligar para o BTG para confirmar. Depois eu ponho um print aqui para vocês da ordem de compra de fato executada para vocês verem que não é mentira. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é só para ser um ensinamento. Pelo amor de Deus, não façam isso que eu tô fazendo porque vocês muito provavelmente vão acabar perdendo dinheiro. R$1.000 pode ser muito mais significativo para você do que é pro quadro aqui do canal. Então, fiquem com calma, aprendam. Quando vocês já se sentirem muito confortáveis com o mercado financeiro, quando vocês já tiverem um patrimônio razoavelmente grande aí, em que isso não faça tanta diferença assim, aí vocês se aventuram nesse tipo de coisa. Mas, por enquanto, tratem isso como um grande jogo de tigrinho. Eu só queria mostrar como é que funciona essa opção do cupom, as coisas que estão favoráveis, as coisas que estão contra e, futuramente, qual é o risco disso, porque muito provavelmente isso aqui vai dar errado. Já adianto pra vocês que, assim, a chance de dar certo é muito pequena. Se der certo, lindo, tinha bons argumentos, quem ganha, ganha, quem perde, explica, mas na prática mesmo, essas coisas, na maioria das vezes, dão errado. Então, fica a lição aí com o meu dinheiro, não com o seu dinheiro, aprendam com os erros dos outros, não com os erros de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo episódio aqui do canal.